Olá, eu sou Joyce Bianchi. Eu trabalho com mentoria e assessoria em marketing digital para profissionais da saúde. E hoje, para o nosso bate-papo, eu trouxe aqui a fisioterapeuta oncológica Ana Paula Zanuto. E é com você, Ana Paula, se apresente para a gente saber um pouquinho mais sobre fisioterapia oncológica. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui. Eu sou Ana Paula, sou fisioterapeuta especializada em oncologia, acupuntura e atualmente me especializando em cuidados paliativos. Então, eu comecei a atuar após a minha graduação em 2010. A pós-graduação em acupuntura, ela veio no final de 2012, depois veio a oncologia em 2016 e hoje, em 2020, nesse ano de 2020, fazendo a pós-graduação em cuidados paliativos. Então, a oncologia, ela abriu esse espaço ainda mais, tanto para a acupuntura, e ela é bem ligada aos cuidados paliativos, e uma área que eu sou apaixonada em trabalhar, gosto muito daquilo que eu faço, e estou aqui para falar um pouco sobre como funciona, o que é a oncologia, o que a fisioterapia pode contribuir junto à equipe, tanto ao tratamento oncológico e também à equipe dos cuidados paliativos. Maravilha. Então, você que está nos assistindo, se inscreve aqui no canal que a gente vai trazer outras informações relacionadas a esse universo, né, da saúde. E hoje aqui nós vamos falar então sobre essa questão oncológica. Então, se você tem alguém na família que passa por algum procedimento, né, que tem histórico aí de cânceres, algumas coisas relacionadas a esse universo, coloque aqui sua dúvida, deixa aqui seu comentário que a gente vai respondendo depois em outros vídeos, porque essa é só a primeira conversa aqui, né? O nosso primeiro bate-papo, e a gente vai depois respondendo as suas dúvidas. Então, Ana, vamos começar com o assunto em si, que é a oncologia, né? Quando a gente fala fisioterapia oncológica, já remete, né, no nosso imaginário a palavrinha que é tão temida, né? Parece que até as pessoas têm medo de falar, que é o câncer. Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente, porque quando a gente fala sobre isso, é um assunto que parece ser muito pesado. E como que a fisioterapia oncológica, ela atua nesse setor, nesse segmento? E é isso mesmo, Joyce. Quando alguém escuta a palavra oncológica, né? Já vem automaticamente a palavra câncer, e às vezes a pessoa ela não consegue, nem o familiar, nem o paciente, falar câncer, falar aquela doença, aquela coisa, e é difícil mesmo conectar a doença, enfim. E aí gera um sofrimento muito grande para todas as pessoas que estão envolvidas e próxima à pessoa que foi diagnosticada. O fisioterapeuta oncológico, ele atua desde o diagnóstico até aí os cuidados paliativos. Então, ele participa de todas as fases, ou pode participar de todas as fases do tratamento desse paciente. E uma coisa que é bem interessante é que o fisioterapeuta, ele não fica somente no acompanhamento, no acolhimento do paciente, mas ele vai estar em contato direto com o familiar ou quem vai estar acompanhando essa pessoa que vai estar em tratamento em todos os momentos da fisioterapia. Como você disse, né? É algo que atinge os familiares também, né? O sofrimento, vamos dizer assim, ele acaba unindo toda a família, né? Os parentes mais próximos que vivenciam a doença com o paciente. E nessa questão de sofrimento, como que o fisioterapeuta ele pode auxiliar, seja o paciente ou também os familiares, como você disse, né? Vocês apresentam um suporte aí para essa família. Em que sentido, mais especificamente do sofrimento ali, vocês conseguem auxiliar família e paciente? Quando a gente fala de sofrimento, a gente fala em dores, né? Então, cada ela vai ter a sua em específico. Certo. Então, quando a gente fala em dor, a gente fala, na verdade, em dor total. Então, o que seria a dor total? É a dor física,
psíquica, espiritual e social. Então, quando a gente fala de cada uma dessas dores, se a gente pensar em dor social, a gente pensar num pai de família que é o provedor, ele vai tendo perdas sociais. Então, todo aquele papel que ele tinha, né, com o diagnóstico, dependendo aí de como está o estadio dessa doença, o avanço dessa doença, ele vai perdendo alguns papéis. Pode ser que esse papel ele seja perdido momentaneamente, ou ele pode ser aí tendo perdas ao longo do tratamento. Sim. Se a gente pensar numa mulher que foi diagnosticada com câncer de mama, quais são as perdas dela? Então, é aquela mulher que ela tinha um papel dentro da casa dela e naquele momento ela não vai poder fazer mais. E aí ela vai vivenciar alguns momentos de perdas e possibilidades. Então, tem uma frase importante que o amor e a perda, eles estão na face de uma mesma moeda. Né? Então, a gente trabalha, por que o fisioterapeuta ele precisa saber de tudo isso? Para que quando esse paciente chegar, a gente entender, na verdade, quais são as reais demandas desse ou dessa paciente. Então, às vezes ele vem com um quadro de uma dor que a gente fala miofacial, né, de músculos e fáscias, que são estruturas do nosso corpo, mas aí a gente entender que o que está por trás de todas essas dores, né? Então, algumas dores crônicas, que às vezes o paciente já tem, mas devido a esses sofrimentos de perda, esses momentos de luto, e até um filme que eu gosto bastante, que é o Divertidamente, que ele fala dessas emoções. Então, como que o fisioterapeuta ele vai lidar com as suas próprias emoções, assim como qualquer pessoa da equipe, para poder validar a emoção do paciente, do familiar, para a gente entender qual que é a dimensão desse sofrimento, para a gente conseguir conectar, acessar e tratar, sim, as dores físicas, mas entender da onde parte essas dores. Então, como que a gente trata uma dor física, por exemplo, de uma dor nas costas, de uma dor lombar, que ela pode ser uma dor crônica e ela pode estar num momento de agudização, né, num momento de dor aguda dessa dor crônica, se a gente não entender a complexidade que é essa família que está vindo até nós. E a gente pode, Joyce, fazer também, às vezes a gente não é o psicólogo da equipe, mas a gente, como profissional da saúde, nessa questão do cuidado, a gente entender que em certos momentos do tratamento, às vezes vai rodar, né? Às vezes eu vou fazer um papel do psicólogo, não porque eu não tenho as competências que o psicólogo tem, sim. Mas eu posso acolher. Então, o fisioterapeuta, assim como qualquer membro da equipe, né? Que é uma equipe grande, a gente entender dessa questão de sofrimento, para a gente poder, por exemplo, mas o paciente não quer passar no psicólogo, mas ele tem que passar. Sim, às vezes ele realmente teria pelas demandas, mas a gente pode fazer essa ponte, né, para acessar o paciente e levar talvez essas questões mesmo do próprio profissional para a gente conseguir tratar dessas dores físicas, enfim, como eu já comentei, para a gente conseguir dar o maior cuidado para o paciente e também para essa família. E você mencionou uma palavra bem importante, que foi acolher. Né? Eu acho que é muito importante o paciente ele ser assistido como um todo. Ok, ele recebeu a notícia, ele tem uma doença que em alguns momentos ela não tem mais como ser tratada, né? Já está num estágio avançado. Então, fazer esse acolhimento, como você mencionou, eu imagino que seja uma das partes mais importantes, né? Porque se ele já tem um diagnóstico no qual ele já sabe, infelizmente, qual vai ser o fim desse tratamento ou desse momento que ele vive, né? Porque a gente falar de morte é algo tão... Pode parecer pesado, mas é a única coisa que a gente tem realmente certeza, que um dia nós vamos morrer. Mas a gente passa a vida inteira e nunca está preparado para esse momento, né? Então, esse momento, essa palavra que você disse, me remeteu muito a isso, né? O acolhimento dessa pessoa. Óbvio, a gente está falando aqui de uma pessoa que já está num estágio terminal, né? E me fala como que é isso na prática, como que é esse acolhimento por parte de vocês? Eu acredito, assim, que foi um aprendizado
importante na pós-graduação, e tem sido um aprendizado muito importante na pós, Joyce, que seria a nossa escuta. A escuta ativa, a escuta passiva. A escuta, ela é esse acolhimento. Então, às vezes a gente quer dar algum conselho, ou às vezes alguma coisa que fortaleça mais essa pessoa, né, digo, paciente familiar, e às vezes ele não quer nada. Ele quer ser escutado. Ele não quer... Porque, assim, existem momentos que a gente vai abordar o paciente, que a gente vai falar mais. Sim. Então, e tem momentos que a gente vai escutar e tem momentos que vai ser silêncio total. Entendi. E essa questão do silêncio, ela também é acolhedora. Porque fica assim, nossa, mas eu não vou falar nada? Não, às vezes você não vai realmente falar nada, né? Porque às vezes o paciente vai respeitar, porque assim, às vezes a gente tem que ver até que ponto o paciente ele tem estruturas internas para dar conta daquilo. Quando a gente, por exemplo, passa uma informação, então às vezes não é um paciente já em fim de vida, porque existe uma diferença entre terminalidade, em fase final de vida e processo ativo de morte. Ah, legal. Né? Então, isso daí já anota que a gente vai fazer um outro vídeo sobre isso. O próximo bate-papo. Né? Porque existem essas diferenças. E o profissional que trabalha da saúde, né? Talvez aí nos cuidados paliativos a gente tenha mais contato com isso, porque não é algo que é falado durante a nossa graduação. E isso faz diferença. Por quê? Porque o que vai ser útil ou não vai ser útil em cada momento. Entendi. Né? E às vezes a fisioterapia, que eu digo, a gente vai falar assim, tá, mas em que momento eu vou optar por determinada técnica, ela vai ser útil. Às vezes ela é meramente assim para dar conta de uma demanda do profissional. Certo. E o acolhimento que você falou é isso. Às vezes é essa escuta ativa, essa escuta passiva. Dentro dos cuidados paliativos existem, o que eu venho aprendendo, existem algumas técnicas de comunicação, existem conversas que são realmente difíceis. Quando que a gente entra numa conversa difícil com o paciente, e assim, a gente pensar que, mas o que são essas conversas difíceis? Então, assim, existem algumas dúvidas que parte do paciente ou parte do familiar ou de quem está acompanhando. Então, a gente fala assim, notícias difíceis. Então, às vezes a pessoa está com um edema, na verdade, um linfedema, que seria um edema assim, crônico, um linfedema já de caráter maligno, né, que já está com uma doença com bastante invasão. Então, mas meu braço vai ficar assim mesmo? Você acha que ele vai ficar assim? Então, assim, olha... Os inchaços, pode ser... né? Falando aqui, para quem não entende, são os inchaços. Os inchaços, quando o braço fica muito grande, fica pesado, começa a desarticular algumas estruturas, né? Ficar dolorido, então começa com dores, enfim. Então, tudo isso... a gente começa a acolher o paciente porque vem uma demanda de muita dor. Sim. Né? E aí, mas ele não aceita, ele tá negando. Aí a grande pergunta, né? Quem aceita? Então aí você valida, olha, você entende, eu entendo que realmente é difícil. Então vamos, mas como que você entende, né? Porque outras pessoas já passaram por isso, não que eu tenha passado. Então, essa questão do acolhimento é você falar, olha, nós estamos aqui realmente, e estar ali por inteiro para o paciente, né? Para você e diferenciar, Joyce, para assim, essa questão de validar as minhas emoções, entender que o profissional da saúde ele tem os lutos internos, né? Que quando a gente está com um paciente grave, que eu fico triste, entender que eu fico triste quando o paciente não consegue evoluir, uma tristeza assim de você ter compaixão pelo outro, que é diferente de empatia, porque empatia é você ficar triste pelo outro e você misturar suas emoções porque você não entende o que está acontecendo com você. Entendi. E aí verdade, você vai nem pode, né? Porque senão como que você vai dar sequência ali com o tratamento da pessoa? Porque as coisas vão se perdendo. E aí um tema para uma outra live, não sei, outro assunto, é a gente falar sobre a síndrome de burnout, né? Que, assim, esse cansaço do cuidador, né? Que a gente também tem, do cuidado. Então, o profissional da saúde precisa estar bem ligado sobre isso e se cuidar também.
que é um tema bem importante. Então, Já assim, está essa anotado. o acolhimento que a gente tem para essa família é essa, a gente entender quais são, o que a gente precisa cuidar, não usar medidas fúteis, acolher de verdade, ter uma boa escuta. São técnicas que a gente vai aprendendo, que eu venho aprendendo na pós de cuidados paliativos, e assim, aquilo que parece que é extremamente óbvio, às vezes a gente precisa de lapidar algumas coisas que são que pra gente, às vezes a gente acha que a gente escuta, ou a gente pode ser que a gente escute demais e não acolha, porque o profissional, ele tem uma questão de afastamento. Por que esse afastamento? Porque, peraí, isso não quero sentir isso, e aí eu me afasto. Sim. E aí eu não consigo acolher. Entendi. E assim, é óbvio, a gente vai ter. E o lapidar essas técnicas exatamente para isso, né? E eu vejo que é importante, e tem dado bastante, assim, diferença no cuidado pro paciente, né? Porque qual que é o nosso objetivo? É o paciente. Sempre. Perfeito. Nós somos um ser complexo, né? Então, além das técnicas que vocês utilizam para conter um edema, como você falou, é um inchaço, é uma terapia manual, é a acupuntura que vocês utilizam. Quais são as técnicas que vocês têm utilizado para conter, né? Porque às vezes a gente tem aquela pulguinha atrás da orelha, no sentido de que, eu tenho um quadro oncológico ali, mas a acupuntura não pode, eletroestimulação ou terapia manual, se a gente for manusear o paciente, isso vai dar metástase, coisas assim que passa na nossa cabeça de leigos, que a gente não sabe, né? Então, me dá só uma pincelada aí de algumas técnicas que vocês utilizam para que a gente possa entender também que existem técnicas, existem coisas a serem feitas, né? E não é só porque o paciente teve o diagnóstico que ele vai ficar aquém de procurar tratamentos devidos, né? Vamos assim, pensar na drenagem linfática manual. Então, se eu falar sobre drenagem linfática, por exemplo, numa doença avançada, onde o paciente já tem metástase, quando eu posso fazer e quando eu não posso? Então, a drenagem, ela tá ali para conforto, fisioterapia de conforto, que a gente fala, fisioterapia paliativa. Mas não pode fazer porque vai aumentar a metástase, vai disseminar mais a doença. Então, isso é um mito. Por que é um mito? Porque o processo de metástase, ou seja, de disseminação de doença, ele é um processo bem complexo, mas bem complexo mesmo. É uma cascata de eventos para que a metástase aconteça. Ana Paula, mas espera aí, então quer dizer que durante a quimioterapia eu posso fazer? Não, vamos com calma, né? Então a gente pensar que então o paciente ele está em quimioterapia, ele tem aí está em tratamento, nesse caso não. Se eu estou num tratamento já numa quimioterapia paliativa, então quando eu posso fazer, quando eu não posso fazer? Então geralmente faz antes da quimioterapia, não faz depois, porque daí ele recebeu a quimio, o que você vai fazer? Você vai drenar, vai favorecer com que essa droga antinoplásica, né, essa quimioterapia, ela saia? Não. Então, tem momentos que a gente usa dessa técnica, por exemplo, que ela é bem importante. Aí você fala da acupuntura, mas não pode fazer? Em certos momentos também a gente pode fazer a acupuntura. Outra que gera bastante dúvida é a eletroestimulação, né, o TENS, e popularmente conhecido, que é o choquinho. Então, a gente tem um efeito colateral, chama neuropatia periférica induzida por quimioterapia. O que é esse palavrão? A neuropatia é quando tem aquele choque, quando o paciente começa a ter choquinho nos dedos, formigamento. Então, a gente tem uma característica de dor das neuropatias que a gente fala. Então, às vezes vai pegar um copo de água gelada, daí dá choque, porque a gente tem nervos que são sensitivos, nervos motores e nervos mistos. Então, o sistema nervoso periférico, que é atingido aí pela químio, aí ele fica mais sensível. Então, alterado, exato. E aí, o que a gente pode fazer para ajudar?
mas eletroestimulação não pode. Então, a gente vem com uma grande leva aí de artigos científicos, estudos, comprovação, que tem até, a gente fala da eletroestimulação voltado para oncologia. Então, a gente tem estudos que mostram que o uso da eletroestimulação para esse tipo de efeito colateral, ele tem sido extremamente benéfico. Tem outras técnicas, a gente fala de terapia manual, então, assim, várias técnicas, né, tem a serem utilizadas. Entendeu? Então, a gente tem aromaterapia, a gente tem compressa de camomila em temperatura ambiente para o pessoal da rádio. Então, assim, a gente tem uma infinidade. E aí que você falou, mas quando usar, quando não usar. Então, eu acho que é um papo muito legal para a gente ter, para a gente falar quais as técnicas que a gente vai ter disponível aí para o fisioterapeuta. E numa live, assim, que anteriormente que a gente fez, e isso vem de dúvidas mesmo, que a gente pensar, por exemplo, em cuidados paliativos, nossa, mas o que a gente vai fazer de cuidados paliativos? A gente vai se manter com as mesmas técnicas que o fisioterapeuta tem, só que a gente vai pensar quando vamos usar e quando isso vai se tornar fútil. Então, não tem análise, nada assim, né? Todo um estudo do paciente para saber o que usar, quando usar e para o que, né? Para qual finalidade. Qual finalidade, exato. Não, perfeito. Então, a gente vai entrar nesse assunto num próximo vídeo para tirar os mitos. Vamos chamar assim, a gente vai desmistificar vários tratamentos aí que as pessoas podem, né, tá fazendo, o que de fato é o cuidado paliativo. Então anota aí que a gente vai voltar com esse tema para trazer muito mais informação para você que tem esse quadro, né, de algum câncer, esse quadro oncológico mesmo, ou se você tem dentro da sua família pessoas que precisam dessa informação, porque nosso objetivo aqui é levar informação de qualidade para você que tem necessidade dela. Então, Ana, eu agradeço muito esse nosso primeiro bate-papo e a gente vai voltar com mais informações. Então, deixa aqui suas dúvidas, mostra pra gente quais mitos você já ouviu e que a gente vai trazer no próximo vídeo para sanar todas essas questões e poder te auxiliar no seu tratamento, tá? Muito obrigada, Ana, e a gente volta no próximo vídeo.